Olá, alunos, alunas, jacarés e demais bichos. Aqui é o professor Adriano. Montei essa apresentação para vocês, alunos do Max, dos sétimos anos, das atividades de história e relativas a essa semana que a gente, ao invés de ter presencialmente, a gente está fazendo aqui por meio digital, fazendo à distância. Gente, eu estava explicando para vocês no outro vídeo, tem muita coisa, eu tenho certeza que você pode ter dúvida, que vai surgir enquanto eu estiver fazendo essa apresentação, porque não foi só um período de quarentena que está atrapalhando a gente, né? Eu tinha acabado de chegar no Max e a gente já entrou nesse período de recesso. Então, é natural que vocês tenham bastante dúvida, gente, não se preocupa. Assim que a gente retomar a nossa atividade normal, nossos encontros presenciais, muitas dessas dúvidas a gente vai conseguir sanar, tá bom? Uma coisa que eu estou aqui experimentando, estou quebrando minha cabeça para fazer funcionar, é a melhor forma de fazer essa gravação desses vídeos. Eu estou testando várias ferramentas. Até o momento, o que eu estou conseguindo fazer é isso aqui. Ó. Eu consigo fazer uma gravação da minha apresentação de aula, só que para vocês vai ficar esses dois espaços brancos aqui do lado esquerdo e direito, mas que em algum momento eu acho que eu vou aprender a fazer melhor. Tá? Por enquanto, eu acho que dá para a gente interagir assim, tá bom? Mas vamos lá. Então, eu montei essa apresentação, ela é referente apenas ao conteúdo da semana de 23 a 27 de março desse ano, tá? Mas vamos lá. O tema dessa aula, vamos lá. A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. A ideia de novo mundo, ante um mundo antigo. Permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência no mundo moderno. O objetivo dessa aula aqui, ó, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. Gente, isso aqui é uma forma bastante elaborada de explicar o quê? Que existe uma transição entre uma concepção de presente, passado, futuro, aquilo que era antigo, aquilo que era moderno, principalmente ali na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Ai, professor, mas eu tenho muita dificuldade de entender o que é Idade Moderna e o que é Idade Média. Eu também tinha, até encontrar algumas ferramentas. Gente, olha só, isso aqui é uma forma bem simplificada para você entender a periodização que a gente usa dentro da história. Eu acho que você já sabe, o professor Chico ensinou para você o que é a diferença de pré-história daquilo que se torna a história. A história, aquilo que você aprende aqui na escola, é assim, é tudo que está a partir da Idade Antiga, que ó, é por volta do ano 4.000 anos antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. Tá? A história começa aqui, a história antiga é só isso aqui. Tá? A pré-história é tudo aquilo que se refere ao período anterior ao surgimento da escrita. Ah, professor, quer dizer que não tinha humanidade antes de 4.000 anos antes de Cristo? Não, tinha humanidade. O que não tinha? Não tinha a escrita, tá? A transmissão de conhecimento por meio da escrita. Gente, olha só, o conteúdo de história do sétimo ano para vocês é principalmente aquilo que é da transição da Idade Antiga por toda a Idade Média até chegar na Idade Moderna. Tá? Ao fim desse ano a gente vai estar na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tá bom? Isso aqui é só para você localizar. Então, ó, Idade Antiga, aqui é nos 4.000, mais ou menos 4.000, até 476. E 476 é a queda do Império Romano do Ocidente, do grande Império Romano. Deixa de existir um imperador no Império Romano no Ocidente, e só vai ter o Império Romano do Oriente, tá? Que depois a gente vai explicar melhor para vocês também. E vai até o fim da Idade Média. O fim da Idade Média é marcado bem por 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla é a capital do Império Romano do Oriente. Tá? Também vocês depois vão
aprender com mais detalhe isso aqui. Mas vamos lá, gente. Sem isso aqui eu tenho muita dificuldade de explicar para vocês, de a gente poder conversar sobre esse conteúdo da aula de hoje, tá bom? Gente, na Idade Média, ó, é um período de praticamente 1000 anos, ó, é 476 a 1453, é aquele período em que provavelmente você vai lembrar de uma imagem parecida com essa aqui. Gente, isso aqui é uma iluminura. É uma espécie de pintura, não é uma espécie, é uma pintura, mas ela é bastante detalhada, é uma pintura feita durante a Idade Média, ao fim da Idade Média, e olha só, a representação do que está aqui. Pessoal, eu sei que no vídeo fica um pouquinho distorcido, talvez você tenha dificuldade de enxergar. Mas você, por meio daquela plataforma do Google Class, você consegue baixar essa apresentação inteira, você consegue manipular mais, você consegue ampliar, você vai conseguir enxergar. Então, aqui no vídeo, é só para explicar mesmo o que está no PPT. PPT é o nome desse arquivo laranjinha aqui, tá? Para quem não sabe. Gente, nessa iluminura, nessa pintura medieval aqui, eu acho que você consegue enxergar que tem esse mocinho, esse sujeito aqui, é um senhor, né? Ele está trabalhando, ele está guiando um arado, mas é um arado, eu acho que você depois vai conseguir enxergar melhor. Isso aqui ele tem uma ponta de metal, uma ponta de ferro. Isso aqui é um arado chamado de charrua. Tá? O que é a charrua? É uma forma de você fazer o arado da terra. O que é arar a terra? É você preparar a terra para poder semeá-la, para conseguir jogar sementinhas lá para crescer aquilo que estiver sendo cultivado, a planta que for cultivada. Esse arado de ferro ele era mais pesado do que o arado de madeira. Portanto, cavava a terra mais fundo, deixava a terra mais preparada para fazer esse processo de semeadura, tá? Para semear. Uma coisa que eu acho bem legal nessa iluminura, nessa pintura, é que assim dá para ver um negócio chamado o cultivo trienal. O que é o cultivo trienal? Pessoal, olha só, desse lado aqui, nesse maior aqui, dá para ver que está sendo preparada a terra para ser semeada, certo? Nessa outra aqui, eu acho que dá para enxergar, acho que você consegue ver depois também, que as pessoas elas estão meio que tirando as raízes, tirando o resto das plantas de uma colheita anterior, certo? Nesse aqui, eu acho que você consegue ver que as plantinhas elas já estão crescendo, certo? Nesse aqui, parece que não tem nada, né? Parece que tem um senhorzinho lá que ele só está recolhendo aquela colheita. Gente, isso aqui é uma forma de representar a plantação trienal. O que é a plantação trienal? Tem um momento de preparar a terra, de tirar, né, a plantação da última safra, né, da temporada anterior. Essa aqui está gerando colheita, essa aqui descansa e essa aqui é uma nova preparação. Isso favorece o quê? Tem sempre um ciclo de produção. Você não precisa ficar cultivando só um pedação de terra esperando o ano seguinte para você conseguir plantar de novo e esperar mais um ano para ter o cultivo. Não. Você divide a terra em 3 e você mantém o cultivo dela o ano inteiro. Tá? Por que isso aqui é importante? Gente, essa forma de fazer cultivo de terra favoreceu muito o excedente de produção. Ou seja, as pessoas conseguiam plantar bastante e colher bastante o ano inteiro. Com uma melhor alimentação, com melhor técnicas de cultivo, o que acontece? As pessoas têm mais comida na mesa, começa a aumentar o número das famílias. A forma de plantação, esse ciclo trienal do cultivo de terras, favorece o aumento da população na Idade Média. Tá bom? E isso, o arado de metal, o arado de ferro, a
a divisão da terra assim, é um tipo de técnica que ela se propagou bastante na metade da Idade Média para frente. Ou seja, é por volta ali do ano 1200, 1100 até o ano de 1453. Tá? E é interessante que assim, lá no fundão você consegue enxergar aquele castelo, né? Provavelmente onde morava o rei, onde morava a nobreza. E esses aqui eram os seus servos. Gente, aqui eu coloquei uma fotografia para vocês enxergarem melhor o que é essa charrua. Você vê que é um pedação de aço, né? Ele é todo fundido, um pedaço de aço, de ferro, um no outro. Ele é bem pesado, né? Ele afunda na terra. Isso permite que a semente ela alcance melhor, ela consiga criar raiz melhor e o cultivo da terra é favorecido. Tá bom? Isso aqui que é uma charrua. Gente, outra invenção da Alta Idade Média, da metade da Idade Média, é isso aqui. Eu tenho quase certeza que todo mundo já viu. Isso aqui é um moinho de vento, certo? Como é que funciona o moinho de vento? Gente, basicamente isso aqui são umas pás igual um ventilador mesmo. Você vê que aqui está dobrado, né? É uma espécie de lençol que eles amarravam, né, nas pontas das pás. E aí o que acontece? É um catavento. O vento ia batendo nessas pás e ia girando. Esse movimento de girar dentro do moinho, dentro dessa coluna aqui, dessa torrezinha, ela movia um eixo que fazia moer determinadas aquilo que fosse cultivado, determinados cereais, principalmente trigo, milho. Eles estocavam aqui dentro, certo? E moíam. Tá? O moinho servia para moer. Tá? Esse é um tipo de técnica também que foi desenvolvida no meio da Idade Média para frente, começa a se propagar. Né? É uma técnica que muitas pessoas aprendiam e viam que gerava muita vantagem, principalmente no armazenamento de cereais. Certo? Gente, essas técnicas, o uso da charrua, o uso de moinhos, são formas de aumentar a capacidade de estoque de comida. Se você aumenta o estoque de comida, você consegue aumentar o número das famílias. Certo? Gente, isso aqui é uma representação bem atual, não é medieval, né? Também não é uma fotografia, mas é bem uma forma simples de representar o que era o senhorio medieval. O que é o senhorio? É um pedaço de terra, né? Ele não tem cercas, isso é bem interessante, mas é assim, a propriedade da nobreza, a propriedade do nobre, do senhor de terras é completamente murado, né? Parece uma fortaleza. Mas ao redor estão aquelas terras onde os servos iam fazendo o cultivo, certo? Você vê que aqui não é nem trenal, né? Parece que tem 4 até. Então é um pedaço de terra cultivado, o outro descansava, o outro era outro produto agrícola, né? Pessoal, isso aqui é uma forma bem simples de caracterizar o centro de um senhorio onde vivia a nobreza e essa região que está ao redor, que onde estão as terras, aqui você vê que tem umas casinhas e tal, isso aqui é o que a gente chamaria de burgo. Burgo. O que é o burgo? São os jardins ao redor do castelo. E quem vive nos burgos são aqueles caras chamados de burgueses. Certo? Daí que vem o termo burguês. O burguês é aquele que vive ao redor do castelo. É aquele que vive na periferia aqui do poder da nobreza. Tá bom? Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade de entender o que é nobre e o que é burguês, porque eu sempre confundo nobre com burguês. Gente, vamos lá. Ó, lembra dessa pirâmide medieval. Isso aqui é um modelo clássico da gente descrever o que era a sociedade medieval na Europa. Tá? Na Europa, como é que a sociedade se dividia? Isso aqui também a gente chama de sociedade estamental. Né? Tem o senhor feudal,
Senhor feudal é o cara que é o dono do castelo, né? Ele pertencia à nobreza também. Abaixo do senhor feudal, que era um rei ou era um imperador, era um conquistador de terras, existia o clero. O que é o clero? Essencialmente, o clero é a Igreja Católica, principalmente na Europa Central, né? Na Europa Ocidental. O clero é representado por aqueles caras, os bispos, os cardeais, o papado. O clero tinha como capital a cidade de Roma, tá? O Vaticano, a Basílica de São Pedro. Tá bom? Abaixo do clero, não sei se é bem abaixo, hein? Mas era certamente em maior número do que o clero, estavam os nobres e os guerreiros. Gente, todo senhor feudal, ele era um nobre também, certo? Um senhor feudal significa que ele pertencia a uma classe de guerreiros. Uma classe de guerreiros que, assim, desde o nascimento, desde a infância, ele passava a vida inteira sendo treinado para ser um guerreiro. Que tipo de guerreiro? Quando a gente pensa na nobreza medieval, lembra sempre daqueles cavaleiros medievais, aquele pessoal que usava aquelas armaduras pesadonas, tá bom? E abaixo dos nobres estavam os servos, certo? O que é o servo? É aquele que estava a serviço de todos os outros aqui estavam em cima. A gente chama de senhor feudal, por quê? Porque a gente associa muito à Idade Média a ideia de feudalismo. Feudo, na Idade Média, significava bem dado em troca. Feudo é bem dado em troca de alguma coisa. O senhor feudal, ele dava como bem proteção ao clero e aos servos. Né? O senhor feudal era o comandante da nobreza e ele dava como feudo proteção ao clero e aos servos. Os servos davam como feudo serviço, trabalho e esforço, tanto para os nobres, quanto para o clero, quanto para o senhor feudal. O clero oferecia como feudo instrução e orientação religiosa. O clero era a única classe social que sabia, que conhecia mais as letras, que detinha mais conhecimento. Tá? O clero era a única classe mais intelectual, digamos assim. Eram os únicos que sabiam ler e escrever. Tá? Não os únicos, mas assim, a maior parte do clero eram mais... eles tinham maior formação, maior acesso à informação. E é isso que eles ofereciam como feudo em troca. Tá bom? Isso aqui é um modelo bem clássico para você entender o que é a sociedade medieval. Gente, olha só, ao fim da Idade Média vai surgir esse tipo de figura aqui. Isso aqui é uma pintura de um pintor chamado Quentin Matsys. Tá? Ele é da escola da Antuérpia, é uma estética, é uma forma de desenhar, de fazer pinturas. E ele desenhava sobre madeira. Né? E o nome dessa pintura é O Cambista e Sua Mulher. Ele desenhou isso em 1514, já é na Idade Moderna. Mas olha só, esse cara aqui e a mulher dele, que estão representados aqui, eles representam não apenas servo, eles certamente são servos, eles são plebeus. Mas olha o detalhe, ele está contando moedas de ouro, ele está usando uma balança, né? Ele tem isso aqui ou isso aqui, não dá para a gente ter certeza, mas parece um espelho ou é uma lente. Né? A moça aqui, a esposa dele, você vê, ela está segurando um livro, ela já sabe ler, ela já teve acesso ao conhecimento. Ah, professor, mas você acabou de falar que só o clero sabia ler. Sim, o clero tinha mais acesso à informação, mas era um acesso que eles concediam, que eles davam em feudo, eles davam em troca àqueles que conseguissem pagar. Certo? Gente, as primeiras universidades elas são muito ligadas à instrução do clero, à Igreja Católica. Tá? Então, olha só, essa figura que está aparecendo aqui, esses dois, eles representam os burgueses ao fim da Idade Média. Eles são pessoas que moravam, viviam ao redor dos castelos
Só que eles não eram necessariamente um servo camponês. Ele não era simplesmente um agricultor. Esse cara aqui, ele é um cambista. O que é o cambista? É aquele que faz câmbio. Câmbio é troca. Troca de moedas. Esse cara é um mercador. Certo? O que é um mercador? Gente, na semana passada eu tinha colocado uma atividade para vocês indicarem as principais rotas de comércio. Rotas de comércio significava o quê? Tinha muita gente vindo de lugares diferentes que precisavam trocar moedas, certo? Cada um trazia a sua moeda. Um cambista é aquele que recebe a moeda de um determinado país e troca pela moeda de outro, tá bom? E ele ganha, o lucro dele é baseado numa taxa na troca dessas moedas. E é isso que está sendo representado aqui. Esse cara é um burguês, tá bom? Olha só, isso aqui é uma pintura também de 1590, é um pouquinho depois da Idade Média, já é na Idade Moderna, desse cara aqui, ó, do Gilles Monstayer. Também é da escola de Antuérpia. O que ele está pintando aqui? O que está sendo representado? Gente, isso aqui é uma feira. Tá? Você vai conseguir baixar, você vai conseguir enxergar com mais detalhe, mas nessa imagem aqui mostra bem uma feira característica da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Você vê que assim, é uma multidão de gente, você vê que tem uma rota aqui, tem um monte de carroça, são pessoas, ó, tem um moinho aqui em cima, são pessoas que vêm de lugares diferentes e se reúnem nesse ponto aqui para trocar mercadorias, certo? As feiras na Idade Média, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, elas são lugares muito ricos, muito animados, e assim, são centros de referência, é o ponto onde pessoas diferentes se reúnem, se encontram. Né? Pessoas de lugares muito diferentes. Daí a importância de um cara como um cambista, né? O cambista que faz a troca das moedas. Pessoal, na semana passada eu tinha mostrado esse mapa aqui para vocês. Eu tinha mandado para vocês fazer uma leitura desse mapa e eu pedi para vocês identificarem a origem. Origem, gente, para toda imagem que vocês tiverem contato, vocês podem reparar que eu estou sempre fazendo um exercício de mostrar quem que é o autor, certo? Eu tirei do livro didático de vocês, tá? E é sempre bom saber a autoria, a origem das imagens que a gente usa. Algumas vezes, principalmente na internet, é muito difícil a gente identificar a origem. Se você não sabe a autoria, pelo menos tenta indicar a fonte, tenta identificar aonde você encontrou na internet, certo? Aonde o site, você coloca numa legendinha assim, tá? Vamos lá. Nesse mapa aqui, eu tinha pedido para vocês identificarem as cidades principais das rotas comerciais. Nesse emaranhado de linha aqui, vocês podem reparar que tem algumas rotas principais. Tem uma rota que está mais azuladinha. Opa, desculpe. Tem uma rota que está mais azuladinha, que é aqui no Mediterrâneo. E tem uma rota mais vermelhinha que está aqui por cima. Gente, olha aqui, está Constantinopla, Roma está bem aqui, Londres, Lisboa, Sevilha, Toledo, Santiago, Paris. Todas essas cidades que estão destacadas, elas tinham grandes feiras. Tá? Grandes feiras como aquela que estava representada naquela outra pintura. Tá bom? Todas essas rotas comerciais, elas traziam pessoas de diferentes lugares que se reuniam para trocar suas mercadorias. O que está acontecendo nesse processo de busca de rotas comerciais? A burguesia, pessoas como esse aqui, esses caras começam a se fortalecer. Por que fortalecer? Eles começam a adquirir cada vez mais dinheiro, eles começam a adquirir cada vez mais conhecimento, certo? E eles começam a ter contatos por toda a Europa, certo? Gente, olha só, nesse processo de
expansão das rotas comerciais, de desenvolvimento da tecnologia, de técnicas básicas de agricultura, o que estava acontecendo? A população europeia começa a aumentar, certo? Começa a ter mais alimento para todo mundo e começa a ter mais troca de mercadorias, tá bom? Isso é uma grande marca dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Média é aquela muito marcada por uma, não por uma redução, mas por uma taxa populacional muito baixa dentro da Europa. Por quê? Morria muita gente por pouco acesso à alimentação, certo? E também por causa de pestes. Gente, eu pedi para vocês fazerem um exercício de identificar as rotas comerciais associadas à rota da peste negra, certo? A peste negra é aquela peste bubônica. Gente, a peste negra, ela massacrou mais de 50 milhões de habitantes na Europa, certo? Foi só no final da Idade Média que esses números começaram a aumentar de novo. E aumentaram de novo graças a essas técnicas, como a charrua, como o moinho, como o cultivo trienal de terras. Gente, olha só para marcar bem, eu quis colocar uma imagem que mostrasse para vocês a diferença entre uma embarcação medieval. Isso aqui é uma embarcação, é uma pintura bem atual, né, imaginada, né, do que era uma embarcação medieval, mas a gente tem vestígios de embarcações do século 8 e 9 que mostram como é que era uma embarcação na Idade Média. Isso aqui é bem medieval mesmo, você vê que tem um mastro só, certo? E assim, você sempre tinha que navegar o que marinheiro chama de barlavento. Barlavento é o vento soprando atrás, né? A vela tinha que estar posicionada sempre a favor do vento. E isso aqui, essa aqui da direita, é uma embarcação moderna. Tá? Por que é moderna? O que indica que é mais moderna? Gente, compara o tamanho. Dá para ver que aqui ela é muito maior que esse navio. Isso aqui é uma caravela. Você vê que ela tem vários mastros. Tem um, dois, tem um mastro de proa. Aqui não dá para ver, mas tem um mastro também de popa. Tem várias velas, né? E esse tipo de barco, esse tipo de navio, ele não precisa mais estar a barlavento, ele não precisa estar sempre como esse aqui, atrás do vento. As velas, elas se posicionavam de tal forma que mesmo batendo do lado, a vela conseguia captar esse vento e empurrar o navio para frente. São dois tipos de embarcação que eu quis acentuar para vocês, para marcar bem o que é uma técnica, o que é uma imagem muito medieval e uma do que a gente está reconhecendo aqui como moderna. De novo, gente, eu vou voltar lá em cima. Ó. O que é moderna? Moderno é tudo aquilo que está entre 1453 até 1789. É só para você reconhecer a forma que as pessoas que viviam nessa época aqui se chamavam. As pessoas, a partir de 1453, chamavam esse período anterior de Idade Média. E para eles eram modernos. Tá bom? Ó, só para fechar. Eu coloquei algumas palavras-chave aqui para vocês. Então vamos lá. Palavra-chave que você não pode esquecer. Idade Média e Idade Moderna. Tá? Acabei de falar para vocês. A rotação trienal, que são aquelas formas diferentes de fazer cultivo de terra. O arado de ferro, que também é chamado de charrua, certo? Os moinhos de vento, que eu dei aquele exemplo para vocês. E a sociedade estamental. Sociedade estamental é aquela dividida em estamentos, é essa aqui, ó. Isso aqui é sociedade estamental. Tem primeiro estamento, segundo estamento, terceiro estamento. Tem 3 estamentos e um chefe, certo? Estamental é aquela dividida em três estamentos. E a burguesia. Não vamos esquecer o que é um burguês. Tá? Cuidado para não confundir burguês medieval moderno com o burguês de hoje. Aquele sujeito é uma burguês. Burguês, nessa época, é aquele que vive ao redor do castelo. Tá bom? Pessoal,
É o seguinte, eu deixei aqui também na apresentação, que vocês vão baixar, tem algumas atividades para vocês fazerem. Gente, é super tranquilo de fazer, é bem, assim, é bem intuitivo. Eu acho que essa apresentação, esse vídeo que eu coloquei aqui para vocês, vai ajudar vocês a realizar essas atividades. Como é que você vai fazer? Eu fiz um tutorial, tá? Tá lá também na página do Google Class. Você tem uma instrução de como é que faz isso. Se você tiver dúvida de como você vai mandar para a gente isso, gente, escreve para mim. Tem o meu e-mail no Google Class para você conseguir escrever para mim. O Google Class também tem ali, dá para você escrever no mural, tá? É só você mandar uma mensagem ali que vai aparecer e a gente consegue tirar dúvida, tá bom? E como é que você vai fazer? Ou você manda para a gente no arquivo de Word, ou você vai fazer no seu caderno, tá? Uma coisa que é importante, gente, na hora de mandar para nós, para os professores, isso vale para todas as matérias. Na hora de mandar a atividade, não esquece sempre de colocar o seu nome completo e a sala que você está, tá? Porque vocês, quando mandam por e-mail, a gente só vê o nome do e-mail de vocês, a gente não sabe de que sala que vocês são. Então é bem importante você identificar a sua turma e o seu nome completo, tá bom? Gente, se tiver dúvida, estou sempre por aqui, vamos conversando, tá bom? Tchau!